Beleza. A aula de hoje, primeira aula, aula introdutória, o papo inicial que a gente está tendo aqui, vai ser sobre o que é realmente a história, tá? O que é história? Ou, melhor, e para a gente definir o que é história, a gente precisa definir os objetos da história, né? Ou seja, o que a história estuda. A história, ela é uma ciência primordialmente humana. O que significa falar, então, que a história é uma ciência humana? Que a ciência, ela é uma ciência dos humanos, feita pelos humanos sobre os humanos, né? Sobre o que a história reza, sobre o que a história conta, escreve, é sobre os humanos. E quem escreve as histórias? São os humanos, os historiadores. Só que, além dos seres humanos, a história tem um outro aspecto muito importante que precisa ser destacado. Que é o quê? Que é o tempo. Sobre o quadro, gente, eu não sei se está dando para ver a minha letra, a minha letra é um pouquinho difícil de entender, mas se vocês não estiverem conseguindo, já dá um feedback aí, tá? Que eu vou melhorando. E pode ser que eu apague muito rápido, porque o vídeo tem que ser mais dinâmico, muito conteúdo para pouco tempo. Então, no final da live, vocês voltem, vai pausando e copiando os resumos que não deu tempo de copiar, beleza? Então, a história, além dos seres humanos, de ser uma ciência dos seres humanos sobre os seres humanos, ela também é uma ciência no tempo. No tempo e do tempo. O que é que isso quer dizer? Uma ciência no tempo e do tempo. Bom, a história vivida, ela acontece sempre no presente. Eu estar falando com você aqui agora está acontecendo no tempo presente. Então, a história, ela sempre vai estudar o tempo, as temporalidades. Só que muita gente confunde, achando que o tempo na história, ele quer dizer datas. E aí, o que vocês acham? O tempo quer dizer datas? Quando você está estudando história, você foca só em datas? Vamos falar a história do Brasil. A galera vai lá e decora só de quando Cabral chegou aqui até o último grande acontecimento político da história do Brasil. É só isso que importa? Bom, se você estuda assim, você estuda de uma forma muito equivocada. Porque a história não é só datas. A história, ela é muito além de datas, tá? Datas, elas quase não explicam nada na história. Data é importante, professor? Muito. Você tem que saber datas. Você tem que saber quando foi o Cabral chegou aqui, começou o processo de colonização. Você tem que saber quando aconteceram as guerras mundiais. Datas de referência. Mas as datas são isso. Elas são referências dentro do conteúdo para você não se perder. A data, ela só vai ser importante, melhor dizendo, ela só vai ter muita validade para quando você está estudando história, quando você se detém no contexto. É isso aqui, tempo em história, ele quer dizer contextos, certo? O que quer dizer contextos? Vamos dar um exemplo aqui, prático. Vamos supor que você consiga passar no vestibular esse ano, olha que beleza. Passou no vestibular, e aí você vai contar a história de como foi passar no vestibular. E eu te pergunto, você vai falar só assim, não, eu fiz a prova em outubro e passei. Foi só isso? Não foi só isso. Você não só fez a prova, mas você estudou antes, você virou a noite estudando, você abriu mão de muitas sextas-feiras para estudar, você abriu mão de muitos sábados, virou muitos sábados, você acumulou muitas tarefas, tinha que revezar entre, às vezes, trabalhar e estudar, ou às vezes estudar no terceiro ano e estudar para o Enem. É muito mais do que simplesmente a prova do Enem ou a prova do vestibular. Entendeu? Então o evento na história ele é muito mais, por exemplo, do que só uma data. Vamos dar um exemplo. Hoje é um dia muito importante na história do Brasil, porque é o início do golpe de 64, né? Se eu for explicar esse golpe, a ditadura militar, vai adiantar alguma coisa eu falar simplesmente assim, a ditadura militar começou em 1964. Isso é tudo, pessoal, e tchau. Não adianta. Vocês não vão entender. E eu não vou entender, provavelmente. Então, além da data, eu preciso do quê? Do contexto. Tá? A história não é nada sem contexto. Tempo em história significa contexto. E aí, como é que tá a aula? Vocês estão entendendo? Vão dando feedback aí, que eu vou responder todo mundo no final, e os feedbacks importantes, a minha irmã está aqui na assistência, vai passar para mim esses feedbacks, beleza? Então eu posso definir história como a ciência do homem, ou melhor, dos humanos, né, para englobar todos. É a ciência dos humanos no tempo. Beleza?
Deu para entender essas duas variáveis? É dos humanos porque são os humanos falando sobre os humanos. E é no tempo porque tem a ver com contextos históricos mais do que datas. Ótimo, tranquilo. Isso aqui é sussa. Vamos passar então para um outro elemento também muito importante em história. Que é o quê? Que eu preciso explicar para vocês. Que é o conhecimento histórico. Galera, conhecimento em história, ele é mutável. Poxa a vida. Agora ferrou, eu não sei o que significa essa palavra. Vou explicar para vocês agora. Mutável é uma coisa que muda. É uma coisa que sofre mutações. E o que significa falar que o conhecimento em história é mutável? Que a gente não tem uma verdade absoluta. Sim, é isso mesmo. O seu livro didático, ele não diz a verdade absoluta simplesmente porque história não tem verdade absoluta. Significa dizer que tudo em história é mentira, então? Não, é diferente. O que eu quero falar é que, lembra que eu falei a história é uma ciência dos seres humanos? Por quê? Quem produz o conhecimento histórico? O historiador. Só que o historiador, ele não é um objeto isolado no tempo. Ele é muito mais que isso. O historiador, ele está em constante interação com o seu meio. Tá? Para ele produzir, quando ele vai produzir um conhecimento histórico, ele leva em consideração, mesmo que ele nem queira, mas ele leva em consideração os contextos em que ele vive. Então, o que está acontecendo no mundo, o que ele quer buscar. Ele leva em consideração, além disso, as dúvidas do seu tempo, tá? Dúvidas. Ele leva em consideração, e aí entra uma parte muito importante, o método e as fontes. Tá? Métodos e fontes. O que é método? Método, o historiador ele aprende quando ele escolhe um método, uma forma de lidar com a história a partir das escolas que ele se filia, das escolas históricas que ele vai se filiar, certo? Então, historiadores de diferentes escolas. O que é escolas? Né? De forma muito geral, são tradições historiográficas. Como que você escreve a história? O historiador tem diferentes opções, digamos assim, dentro da história para escrever a história daquela forma. Enfim, o fato é que ele leva em consideração os contextos diferentes, ou seja, o que ele está vivendo, o que é a sociedade do presente em que ele está vivendo, qual que é a resposta que a sociedade quer. A sociedade está numa crise muito grande. Então ele vai olhar para o passado baseado nessa crise. Por mais que ele não queira, que ele se afaste, mas ele não deixa de ser influenciado. Porque nós somos seres humanos. E seres humanos são seres complexos e que interagem entre si. Além disso, ele vai levar em conta as dúvidas e os métodos das escolas, ou da escola historiográfica que ele se filia. Além disso, ele vai levar em conta as fontes. Certo? O que é isso? O que ele vai considerar? Não, então eu vou pesquisar sobre Roma Antiga. O que eu vou levar em conta? Eu vou levar em conta poemas, quadros, ou textos do Senado. O que eu vou levar em consideração para estudar aquele período? Selecionei, então, o que eu vou levar em consideração? Qual vai ser a minha fonte? Em seguida, quais métodos eu vou usar? Como eu vou abordar essa fonte? Porque isso é um ponto importante. As fontes, elas não falam por si. Você não vai pegar um texto aqui, que bonitinho, esse aqui é um texto da Roma Antiga. Você não vai esperar que esse texto te fale como foi a Roma Antiga. Ele precisa de um historiador, uma cabeça pensante que raciocine sobre esse texto, que leia, que o interprete esse texto. E o historiador vai ler, ele vai interpretar de acordo com isso aqui, ó, com o contexto em que ele vive, com as dúvidas que ele tem e principalmente com o método científico que ele utiliza. Beleza. Tô falando rápido demais, gente. Dá o feedback aí, tá? Que se estiver falando rápido eu dou uma maneirada. O historiador... Melhor, e aí a gente precisa esclarecer uma coisa que eu queria conversar com vocês aqui antes de eu passar para o próximo ponto. Falar que diferentes historiadores produzem diferentes histórias é diferente de falar que qualquer um pode produzir história. Eu sei que essa fala ela parece um pouco elitista, mas eu vou explicar. Sabe aquele seu tio ou seu pai que só do barulho do carro ele já sabe qual peça que tem que trocar? Ou então a sua tia, sua mãe, seu pai, que só de olhar para uma planta já sabe se está na hora de colher, se está na hora de podar, se está na hora de plantar? Sabe? Esses saberes aí são saberes muito massa. E são saberes específicos. Por exemplo, eu não me arrisco em trocar uma peça nenhuma de nenhum carro, nenhuma moto. Por quê? Porque eu não sei. Eu não me arrisco em tentar adivinhar se está no momento de plantar, de colher uma determinada planta, porque eu não sei.
Por quê? Porque são saberes muito específicos. A história também é um saber muito específico. Ela requer estudo, ela requer método, ela requer cientificidade. Então, não é todo mundo que pode escrever sobre a história. Apesar de todo mundo ser sujeito histórico, de eu ser sujeito histórico, de você ser sujeito histórico, de outras pessoas serem também sujeitos históricos, só quem escreve, quem tem legitimidade para escrever sobre a história, é o historiador. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem dúvidas, e dúvidas são genuínas. Por exemplo, será que realmente teve ditadura militar no Brasil? Ou será que a escravidão no Brasil ela foi tão cruel assim? Beleza, você tem essa dúvida. A dúvida ela é genuína. Agora, quando você parte para procurar respostas para essa dúvida, e você vai ouvir vídeos de pessoas que às vezes não tem tanta bagagem para falar desses temas, isso está errado. Por quê? Porque essas pessoas elas têm saberes de outras áreas. E tá tudo bem não saber sobre história. Só que quando você tem essas dúvidas, você precisa buscar e ouvir um historiador. Ah, mas eu não tenho tempo para ler aqueles livros enormes de 500 páginas. Tranquilo, ninguém tem tempo, né, na sociedade corrida de hoje em dia. Se você não tem tempo, tá bom. Existem canais no YouTube de pessoas sérias, historiadores e historiadoras sérios e sérias, que vão responder essas dúvidas. Por exemplo, vou te indicar aqui, já anota aí. O canal do Leandro Carnal, o canal da historiadora Lilia Schwartz, um canal do historiador chamado Eduardo Bueno e um outro canal do Se Liga Nessa História, que é mais voltado para a questão do pré-vestibular, certo? Então, surgiu alguma dúvida em história? Não acredite em corrente de WhatsApp, não acredite em qualquer vídeo no YouTube. Procure vídeos de historiadores e historiadoras, porque só quem consegue falar sobre história é quem estudou história. Porque quando você vai estudar história, você entende, você consegue interpretar. E aí, a gente não rebate, a gente não discute história com achismos. A gente discute história com dado científico e com fonte. Beleza? É só uma defesa importante para fazer da disciplina que eu escolhi para minha vida, que é a história, e a gente precisa estar defendendo ela constantemente. Porque ela é uma das disciplinas mais atacadas em qualquer momento histórico de crise. Certo. Eu falei aqui das fontes, né? Agora eu vou me deter sobre ela. O historiador seleciona a fonte, mas ora essa, o que é fonte? Né? Precisamos definir e entender o que é fonte. Qualquer coisa é fonte? Fonte, ela pode ser definida como os vestígios e marcas que os seres humanos deixam no tempo e no espaço. Então, são os vestígios e marcas que os seres humanos deixam no tempo e no espaço. Tudo que é fruto da ação humana pode ser uma fonte histórica. É um vestígio e pode ser uma fonte histórica. Tá? Gente, mas é tudo mesmo. Tipo, um vaso antigo, ele diz muito sobre uma cultura antiga. Um texto diz muito sobre o presente ou sobre o passado. Lembra que eu falei da fonte lá do poema? O poema ele não vai contar tudo. Não espere que você pegue uma fonte e você coloque ela em cima do seu escritório e ela vai te contar tudo o que aconteceu naquele período. Não. Você vai ter que empreender um trabalho intelectual gigantesco, historiador no caso, para poder buscar relacionar aquela fonte com outra, contextualizar e realizar o processo de criação do fato histórico e de escrever a narrativa histórica. Mas antes de tudo, ele parte dessa definição do que é fonte, tá? Vestígios e marcas que os seres humanos deixam no tempo e no espaço. Só que essas fontes, elas são diversas. Muitas fontes. Então, assim, você tem desde registros, por exemplo, de fósseis até vasos antigos. O que isso gera para a história? Gera que a história não vai conseguir lidar com isso. Por exemplo, eu não sou formado para conseguir, de repente, saber a datação de uma ossada, de um fóssil, melhor dizendo. Quem que consegue fazer isso? O pessoal da arqueologia. Né? Eu não sou formado, por exemplo, eu não tenho habilidade, eu não sou, na faculdade eu não consigo adquirir essas habilidades de, por exemplo, identificar um relevo, alguma coisa do tipo. Quem faz isso? O pessoal da geografia, meus colegas aí da geografia. Eu, por exemplo, não sou um especialista em identificar o tipo de texto. Quem faz isso? O pessoal das letras. Enfim, o que eu quero dizer com isso? A história ela é um dos campos que discute a humanidade. Existem outros campos. E a história está em constante troca com esses outros campos. A gente está o tempo todo usando saberes da física, da química, menos dessas áreas, mas das humanidades muito, da filosofia, da sociologia, das letras, da geografia, enfim. E
o conhecimento é isso. O conhecimento é constante, é troca, é interação. Beleza? Então, essa é a definição de fonte. Novamente, se eu estiver apagando muito rápido, talvez eu esteja, no final vocês voltem, porque a gente precisa ter um pouco de celeridade para conseguir todo o conteúdo que eu me propus a falar aqui para vocês. Agora, por exemplo, o momento que a gente está vivendo me deixou pensando em algumas coisas e eu decidi falar isso com vocês. Que é a relação da história com o futuro. Para a gente encerrar essa primeira parte. Né? Por quê? Qual que é a relação da história com o futuro? Como assim? Muita gente pergunta, como vai ser quando isso tudo passar? Isso tudo estamos falando da pandemia do coronavírus, por exemplo. Como vai ser quando isso tudo passar? E aí muita gente pergunta para o historiador. Galera, o historiador, ele infelizmente, que eu adoraria fazer isso, mas infelizmente a história é diferente de previsão, tá? A história, ela não prevê o futuro. Pasmem. Por quê? Porque não é possível prever o futuro. Tá? O historiador, ele não consegue prever o futuro. Por quê? Porque é claro que você pode analisar como alguns eventos aconteceram no passado. Você pode. Então você pode analisar outras pestes, como foram, como aconteceram, outras pandemias. Mas os seres humanos reagem de forma diferente. Você pode pegar um mesmo evento e colocar em 3 sociedades diferentes. Vai ter 3 destinos diferentes. Por quê? Porque os seres humanos são seres complexos. Tá? Então a história não consegue prever. Ah, mas então história não serve para nada. Alto lá. A história serve para muita coisa. Por exemplo, a história ela vai te possibilitar você ter um negócio chamado profundidade. O que é isso? É você analisar os fatos. Isso é importante até para você que está se preparando para a redação. Analisar os fatos, não na superfície, mas você vai conseguir entender os processos históricos que geraram aquele fato. Vou dar um exemplo muito básico do que está acontecendo hoje. Estou muito preocupado com o avanço do coronavírus nas favelas. E é uma preocupação que tem que ter mesmo. Né? Nesses complexos urbanos que a gente chama de favela. Só que quando você é um historiador, ou você gosta de ler sobre história do Brasil, você vai perceber que as favelas, elas não são um dado do presente, elas não começaram ontem. Essas pessoas que moram na favela, elas foram fruto de uma política do Estado brasileiro de expulsar elas. Essas pessoas moravam no centro das cidades. O Estado brasileiro expulsou essas pessoas para abrir avenidas largas. Por quê? Porque acreditava que a modernização que o Brasil tinha que passar era uma modernização de limpeza. E aí começou a associar a sujeira, a pobreza e a negritude. Ou seja, isso tudo então tinha que ser limpo, tinha que ser jogado para a margem. Essas pessoas foram subindo os morros e geraram o que a gente chama de favela. Só que você também vai entender que essas pessoas que moravam nessas regiões, nos cortiços das grandes cidades, não é qualquer pessoa, não estavam ali porque queriam. Essas pessoas são descendentes direto dos escravos que sofreram, que passaram pelo processo de abolição, mas não tiveram nenhum tipo de integração. Pelo contrário, o Estado brasileiro incentivou a migração de europeus e asiáticos porque acreditava que esses escravos, agora que eles estavam libertos, não tinham mais relação nenhuma com eles. Sendo que passaram anos e anos escravizando essas pessoas e seus descendentes. Entendeu? Um fato do presente, eu fui buscar raízes profundas, porque é assim que a realidade é. A realidade do presente, aquilo que você está vendo agora, é muito mais profundo do que você está vendo. E a história ela te permite esse tipo de análise em profundidade. Além disso, a história ela vai te possibilitar uma outra coisinha chamada criticidade. Você vai se tornar uma pessoa mais crítica, inclusive para analisar o futuro. E aí entra a parte do futuro. Não é previsão. Mas aí você fala assim, poxa, isso aqui já aconteceu. Vai acontecer aquilo que aconteceu naquele período? Não. Mas pode acontecer uma coisa muito semelhante. E aí você vai dar diretrizes, orientações. O historiador ele não é um guru do futuro, mas ele ajuda a entender como as coisas podem caminhar. E principalmente como as coisas chegaram na situação em que elas estão. Certo? E aí, dúvidas? Aqui a gente encerra essa primeira parte da aula sobre o que é história, tá? Eu vou apagar aqui. E vou esperar vocês aí me responderem se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, já mandem aí pra gente poder dar prosseguimento para o próximo tópico da aula. Bom, seguindo. A gente não pode parar. Vamos falar agora, depois de ter tido esse papo inicial sobre o que é história, vamos falar agora sobre o que é a humanidade, né? A gente saiu da história e vai agora para a humanidade, ou seja, como a humanidade, seria a história antiga, né? Ou a chamada pré-história, que é um termo erradíssimo,
Por quê? Porque pré-história dá uma noção de antes da história, ou seja, pouco relevante. Pelo contrário, vocês vão ver aqui como esse período ele é riquíssimo em fatos que são importantes para mim e para você. Por exemplo, por que a gente está tendo esse celular agora, a gente está tendo internet, por que eu estou nessa casa, vocês estão na casa de vocês, ou no computador de vocês, me assistindo? É por conta de muitos eventos que aconteceram aqui, no que eu vou contar aqui agora, o que era chamado de pré-história, mas que eu não vou usar esse termo, tá? Então, os seres humanos, eles são descendentes de uma espécie chamada Australopithecus. Essa espécie, 2,5 milhões de anos atrás, essa espécie ela vivia na África, né? Naquela região ali sou péssimo de desenho, mas naquela região ali da África Oriental. Essa espécie, ela já era bípede, andava sobre os dois pés e tinha uma postura mais ou menos ereta, apesar de ter um corpo um pouco mais robusto. O que acontece? A humanidade ela vai surgir ali por volta dos 2 milhões de anos atrás, tá bom? Isso aqui tudo é 2 milhões de anos atrás. A humanidade, como que surge a humanidade? O Australopithecus, esse nosso ancestral aqui, ele vai migrar para diferentes regiões do continente da Eurásia. Porque, se atentem, todas as informações que eu vou dar, até falar o contrário, elas estão acontecendo na Europa, na África e na Ásia, que era o espaço que os humanos conheciam. O Australopithecus, as espécies humanas, elas vão migrar para diferentes pontos do mundo da Eurásia. E aí, esses diferentes pontos possuíam diferentes climas. E esses diferentes climas, pasmem, vão dar origem a diferentes espécies humanas. Ou seja, vou até apagar aqui para colocar essa informação mais completa. Ou seja, os Australopithecus migraram para diferentes partes do globo e você tem de 2 milhões de anos atrás, tempo pra caramba, hein? A 10 mil anos atrás, você tem a coexistência de espécies humanas distintas. Ou seja, várias espécies humanas distintas. O que é isso? De 2 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás, você tinha muitos grupos humanos vivendo. Quando eu falo em evolução humana, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça, talvez na sua também. Vem aquela linha do tempo, bonitinha, que sai aqui do ponto A, aí tem a espécie A, tem aquele humanozinho mais curvado, vem a espécie B, vem a espécie C, e aí chega aqui no Sapiens, que é o ápice da evolução, o último aqui, que somos nós, né? A galera que conquistou o mundo. Só que isso aqui tá errado. Tá? Isso aqui tá errado por quê? Porque esse aqui conviveu com esse, que conviveu com esse, que conviveu com esse. Essas espécies elas não foram surgindo e acabando para as outras surgirem e acabando numa linha progressiva. Isso não existe. Isso não aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que, vamos lá, o Australopithecus, ele conviveu com o Homo erectus, que conviveu com o Homo neanderthal, que por fim conviveu também com essas outras espécies, com o Homo sapiens. O que aconteceu foi, o Homo sapiens foi o único do gênero humano que sobreviveu. Ou seja, e aí nós vamos ver os motivos nessa aula daqui a pouco. Ou seja, se você voltasse para 2 milhões de anos atrás, você encontraria várias pessoas da espécie, várias espécies humanas. Dentro, né, e aí, mais ou menos parecida com seres humanos. Por quê? Porque essas espécies distintas humanas, elas tinham algumas características que elas compartilhavam, que são parecidas conosco. Por exemplo, né, o cérebro dessas espécies era muito grande. Né? O que significa, qual que é o peso evolutivo de um cérebro muito grande? Significa que o teu organismo, por ter um cérebro muito grande, ele vai desviar, o pessoal da biologia pode explicar melhor isso, vai desviar a energia dos teus músculos para o teu cérebro, para alimentar o teu cérebro. E o que significa isso? Significa que com o passar dos anos você vai se tornar uma pessoa fraca biologicamente. Tá? Então os sapiens, ou qualquer espécie humana, nunca conseguia bater de frente com o mamute. Por quê? Porque era fraco biologicamente. Porque precisava manter o cérebro muito grande que ele tinha. Além disso, você tinha também
essas espécies, nós estamos falando das espécies, o que elas tinham em comum, você tinha uma posição ereta, unido ao bipedismo. O que raios é bipedismo? Você andar sobre duas pernas, tá? O fato de você andar sobre duas pernas parece bobeira, né? Às vezes a gente passa por isso e nem percebe. Só que o fato de você andar sobre duas pernas foi importantíssimo para a espécie humana. Não você, mas o gênero humano andar sobre duas pernas foi muito importante para a evolução da espécie humana. Por quê? Quando você... Faz um teste aí. Você consegue pegar, por exemplo, sua chinela com os pés? Tenta. Não dá. Por quê? Porque os dedos dos pés, eles são dedos... O pé, ele é um membro para locomoção. Né? Ele é uma parte do corpo destinada para se locomover. Não é para fazer movimentos complexos. Com a mão, você consegue pegar? Você consegue pegar. Então, como que as mãos e os braços do Homo sapiens foi se tornando mais e mais complexa? Com a posição ereta e o bipedismo, andar sobre duas pernas, o Homo sapiens se concentrou, na verdade não só o Homo sapiens, mas as espécies humanas foram concentrando cada vez mais nervos aqui nessa parte, que foi possibilitando cada vez mais movimentos complexos. E aí, o que a gente não tinha de organismo forte biologicamente, porque o nosso cérebro era grande, a gente tinha de capacidade de fazer movimentos complexos e aí construir ferramentas. Se a gente não podia bater de frente com o mamute, né, no músculo, no biológico, a gente podia bater de frente no mamute, bater de frente com o mamute nas ferramentas que a gente construía. Beleza? É isso. Só que, mesmo com tudo isso, que as espécies humanas tinham de 2 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás, os Homo sapiens, a espécie humana ainda era uma espécie fraca. Pra vocês terem uma ideia, sabe como é que essa galera aqui de 2 milhões a 10 mil anos atrás comia? O que eles comiam? Eles se especializavam em comer tutano dos ossos. O que é o tutano dos ossos? É aquela parte que fica dentro do osso. Por quê? Vou contar uma história. Tinha uma presa, e aí vinha um predador grande e caçava essa presa. Comia, deixava os restos e ia embora. Vinha um segundo predador, menor do que o primeiro, mas ainda assim maior do que o Homo sapiens, o gênero humano, atacava esse resto de animal, comia e ia embora. Sobrava o quê? Os ossos. E aí, para os seres humanos ter a fonte lá da carne, mas eles não tinham condição de bater de frente com esses predadores. Então, o que eles faziam? Eles se especializaram em quebrar os ossos e comer o interior desses ossos. Isso mostra como o gênero humano, nesse período aqui, apesar de ter várias espécies, era um gênero fraco biologicamente, ainda. Então, por que raios nós nos tornamos a espécie mais dominante do planeta? Que é isso que nós somos. Você já parou para pensar? Tem gente em todas as partes desse globo. E gente até demais. Tem gente no frio do Alasca ou da Sibéria, tem gente no calor do Tocantins, tem gente no frio do Rio Grande do Sul, tem gente no deserto da savana no deserto do Saara, lá na África, enfim, tem gente em toda parte do globo. Como foi que a espécie humana conseguiu dominar o globo todo? Bom, a gente precisa falar então de 2 eventos importantes que aconteceram, tá? Eu vou separar aqui no meio, porque esses eventos eles são complementares. O primeiro evento é o domínio do fogo. Isso, o fogo mesmo, tá? Sabe, às vezes a gente usa, igual essa questão de andar sobre duas pernas, né? Às vezes a gente usa o fogo em casa, é tão fácil que a gente não tem noção da importância histórica que isso representou, né? O domínio do fogo, gente, ele trouxe alguns pontos importantes. O que foi que o domínio do fogo representou? Primeiro, o fogo, ele representava uma fonte de luz e uma fonte de calor. Só que era uma fonte de luz e uma fonte de calor que agora o Homo sapiens, que é a espécie que sobrou, lembra que eu falei que tinha alguns diferenciais? Esses aqui são os diferenciais. Porque o Homo sapiens ganhou das outras espécies, conseguiu se sobressair, se manter, e além de se manter sobre as outras espécies, se manteve sobre o mundo inteiro. Dominou o mundo inteiro. Essa fonte de calor, que é o fogo, ela é uma fonte de luz e de calor que o Homo sapiens controla. Agora, ele não precisava mais depender do sol. Ele tinha agora uma fonte de calor que era o fogo. Uma fonte de calor que ele controlava, que ele manipulava. Isso representou um salto muito grande, porque pela primeira vez na história da evolução desse gênero, o Homo sapiens estava conseguindo superar o seu aparelho biológico fraco. Agora, não era mais uma desvantagem tão grande ele não ter
um aparelho biológico, um corpo muito forte, porque ele agora tinha o fogo. E aí se viu um mamute, uma presa, ele podia atacar fogo em geral e esses predadores fugiam. Entendeu? Então o fogo representou um passo muito importante. Além disso, o fogo, ele também trouxe um hábito que eu acho que você deve estar se aproveitando dele agora, ou se aproveitou mais cedo, que é o hábito de cozinhar. Né? Comer comidas cozidas. E qual foi a vantagem desse hábito de cozinhar? Meus amigos, quando você cozinha um alimento, você precisa ficar menos tempo mastigando aquele alimento. Parece uma bobeira, mas nada é uma bobeira, né, no processo evolutivo. Quando você fica menos tempo mastigando, quanto menos tempo você fica mastigando, o seu intestino precisa de menos energia. E aí adivinha para onde que o seu corpo manda energia? Para o cérebro. Então o cérebro dos sapiens pôde crescer ainda mais, se desenvolver, não crescer em tamanho, mas se desenvolver ainda mais e tomar ainda mais energia. Por quê? Porque com o hábito de cozinhar, o intestino diminuiu, e o intestino diminuindo, aí sobra mais energia para desviar para o cérebro. Então o cérebro que já era grande ficou maior ainda. Certo? Além disso, e agora o mais importante de todos, passar de cá para ficar melhor para eu escrever. Foi um negócio que aconteceu. Ah, sim, eu esqueci de pontuar. O domínio sobre o fogo, ele aconteceu mais ou menos 300 mil anos atrás, tá bom? Agora, isso aqui, que eu vou pontuar agora, que é a chamada Revolução Cognitiva, aconteceu cerca de 70 mil anos atrás. Um tempinho aí atrás. O que foi a chamada Revolução Cognitiva? Bom, melhor, o que ela foi mesmo em termos práticos, né? Antes de falar o que ela representou. A Revolução Cognitiva, ela foi uma série de alterações biológicas que aconteceram no cérebro do Homo sapiens e permitiu para o Homo sapiens uma linguagem muito mais complexa, a capacidade muito maior de se comunicar e trocar informações entre si e sobre os outros, tá? Ela aconteceu 70 mil anos atrás e ela teve ela possibilitou 3 novas habilidades para o Homo sapiens, para a espécie do Homo sapiens, que foi o diferencial para a gente conseguir dominar o planeta inteiro. Primeiro, mais informações sobre o mundo. A Revolução Cognitiva, ela trouxe a primeira linguagem do reino animal? Não. Existem outras espécies que têm formas de linguagem. Porém, a linguagem, e nem foi a primeira linguagem verbal, porém, a linguagem do Homo sapiens depois da Revolução Cognitiva era muito diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Antes da Revolução Cognitiva, se a gente tivesse como teletransportar um sapiens aqui agora, desse momento, antes da Revolução Cognitiva, a gente provavelmente não conseguiria entender o que ele estava falando, claro que são línguas diferentes, mas a gente não conseguiria, nem conseguir com o tempo, elaborar um sistema de tradução e nem muito menos explicar para ele, por exemplo, o que é a ciência ou o que é o cristianismo. Não conseguiríamos. Já depois da Revolução Cognitiva, para vocês terem uma ideia de como mudou, se nós encontrássemos um Homo sapiens pós-Revolução Cognitiva, a gente conseguisse teletransportar ele para cá, a gente conseguiria, com o tempo, melhor, seria um encontro mais ou menos como os europeus e os indígenas nativo-americanos. Ou seja, é muito diferente. É 2 culturas totalmente abissais. Porém, com a mesma espécie. E com o tempo eles conseguem criar códigos para traduzir a linguagem de um e de outro. Esses sapiens, depois da Revolução Cognitiva, a gente conseguiria conversar com ele. E além de conversar, a gente conseguiria, por exemplo, explicar o que é o cristianismo, o que é a ciência. E a gente conseguiria ouvir dele como ele pensa o mundo. Ele tem essa capacidade de transmitir o que ele pensa sobre o mundo. Então, possibilitou mais informação sobre o mundo. O que é isso? Agora, o Homo sapiens não estava mais limitado a pequenos códigos. Por exemplo, o chimpanzé, quando tem um adversário, um perigo chegando, ele emite um grito específico. O Homo sapiens não precisava mais disso. Ele agora podia falar, cuidado, está vindo um animal atrás de você, a gente precisa correr. Percebe? Olha o tanto de informação que ele era capaz de transmitir agora. Isso é uma diferença substancial de simplesmente emitir um grito, né? Códigos muito simples. Além dessas mais informações sobre o mundo, possibilitou também mais informação sobre a sociedade. Vou colocar sobre o social, tá? Sobre o social. O que é isso?
Agora, o Homo sapiens ele conseguia falar sobre si e falar sobre os outros de uma forma muito mais complexa. Tá? Nem tanto que, antes da Revolução Cognitiva, os grupos de sapiens eles estavam muito reduzidos. Após a Revolução Cognitiva, você conseguia ter grupos de até 150 pessoas. Só que a sua cidade, ela tem 150 pessoas? A minha cidade não tem. A minha cidade tem quase, acho que tem mais de 150 mil pessoas, né? Cidades aí que tem milhões de habitantes. Então, tem outra coisa aqui. Porque a gente é fruto disso aqui. Só que tá faltando outra coisa. Tá faltando o quê? Tá faltando a capacidade de ficcionar. O Homo sapiens, com a Revolução Cognitiva, ele conseguia ficcionar. O que significa falar a capacidade de ficcionar? É inventar mentiras? Não. É inventar, olhar para o mundo concreto e inventar narrativas, ou criar, melhor dizendo, do que inventar, criar narrativas sobre o mundo concreto. O Homo sapiens agora, com a capacidade de ficcionar, ele conseguiu duas coisas muito importantes. Primeiro, ele conseguiu cooperação. A galera agora não precisava mais conhecer para se ajudar, para lutar por um mesmo ideal. Por exemplo, antes da Revolução Cognitiva, o Homo sapiens olhava para esse pincel, né, se existisse, e ele falaria o quê? É um pincel. Ele descreveria dos termos práticos e objetivos. Depois da Revolução Cognitiva, com a capacidade de ficcionar, o Homo sapiens podia olhar para esse pincel e atribuir um valor simbólico. Então ele falar que esse pincel ele é sagrado, ele é importante de ser defendido porque ele representa um Deus. Com essa capacidade, eu podia fazer com que muitas e muitas pessoas lutassem para defender este pincel. E aí essas pessoas que não se conhecem, nunca se viram, não sabem nem quem são, lutavam para defender esse pincel. Isso te lembra alguma coisa? As cruzadas, por exemplo. As cruzadas foram guerras, claro que tem outros interesses econômicos, a gente vai ver quando chegar nelas, mas falar superficialmente. Elas foram guerras de pessoas que nunca se viram antes, mas que estavam lutando para defender um ideal, em nome de uma fé, que era a fé cristã. Você tem as guerras santas, as batalhas santas do Islã, enfim, você tem uma série de elementos, de ações da humanidade em que pessoas não se conhecem, mas pessoas lutam para defender um mito, né? Ou melhor, o mito dá a impressão de que é uma coisa mentirosa, e não é isso que ele significa. Uma crença, melhor dizendo. Vou dar outro exemplo aqui. Brasil. O Brasil ele é uma invenção, assim como qualquer país do planeta. Por quê? Porque ele não é concreto, ele não existe. A fronteira lá do Brasil com a Argentina, por exemplo, é uma coisa imaginada, criada a partir do concreto. Porque você tem um rio, né? E aí, biologicamente, não tem nada que separe uma margem da outra do rio. Mas o ser humano, ele inventa, ele cria coisas concretas, coisas simbólicas sobre o concreto. Então ele cria que daqui para cá é Brasil e de lá para lá é Argentina, enfim, Paraguai. E aí ele vai inventar um sentimento de ser brasileiro. Enfim, isso aí a gente vai ver mais pra frente na criação do Estado Nacional do Brasil. O fato é que as pessoas acreditam e aí milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas cooperam em nome do Brasil. Então se tiver uma guerra, vai ser chamada e as pessoas vão lutar em nome do seu país, né? Diferentes países do globo. Além da capacidade de cooperação que o Homo sapiens adquiriu com a Revolução Cognitiva, com a capacidade de inventar mitos sobre o natural, o concreto, você ainda tem outra capacidade, que é a capacidade de rápida mudança social. O que significa rápida mudança social? Meus amigos, para um animal, qualquer animal da natureza se modificar, ele precisa passar por um processo muito longo de evolução. O Homo sapiens não é assim. Esse Homo sapiens aqui, pós-revolução cognitiva, é uma pessoa que viveu na Idade Média, outra pessoa que viveu na Grécia, outra que viveu na Roma, uma pessoa que viveu a ditadura militar, outra que viveu os campos de concentração do nazismo. Eu e você somos a mesma espécie. Mas olha a diferença. Olha como nós somos diferentes, como nós vivemos contextos sociais diferentes. Com a Revolução Cognitiva, para a gente mudar a nossa realidade, a gente não precisa esperar milhares e milhares de anos para desenvolver uma parte do corpo e então modificar o contexto, a forma como nós vivemos, como acontece com os animais da natureza. Com a Revolução Cognitiva, os humanos tornaram-se capazes de modificar o seu social através das suas ideias. Então as ideias, elas modificam o social. Nós vivemos em função de ideias, de coisas que nós acreditamos. Em que você acredita? Em Deus, na ciência, na história, nas leis?
É as leis que você acredita? Então, você vive de acordo com ideais, com crenças. E se você muda essas crenças, você muda a forma como você vive. Lembra dos exemplos que eu falei? 4 pessoas, 5 pessoas de diferentes pontos da história, mas todas elas são da mesma espécie. Elas estavam vivendo sobre crenças diferentes. Beleza, falando para acompanhar a gente, tá tudo certo até aqui? Até aqui, o Homo sapiens, ele estava restrito, lembra que eu falei para vocês se recordarem daquele continente lá, da Eurásia, né? Da Europa, da Ásia e da África. A partir daqui, o Homo sapiens ele começa a se espalhar pelo globo. E aí definitivamente ele vai tomando conta dos outros pontos do globo. Porque agora ele não precisa mais esperar nascer uma barbatana para ele poder ir para o mar. Ele não precisa mais esperar o nariz migrar para a cabeça para ele conseguir respirar. Ele não precisa esperar nada disso. Ele pode simplesmente construir um barco e navegar no oceano. E foi isso que ele fez. Então, há 45 mil anos atrás, olha, a gente agora já está no 1000. A gente saiu dos milhões, nós já estamos nos mils, no milhar. Aos 45 mil anos atrás, o ser humano ele vai chegar no que hoje a gente chama de Austrália. A Austrália, nesse momento aqui, é um território, se você lembrar da geografia aí da Austrália, ó, ela é uma ilhazinha assim, mais ou menos, totalmente afastada do mundo. Né? Não tem, ela é um arquipélago totalmente isolado dos outros. E o que acontece? Se desenvolveu aqui animais muito grandes, distantes de outros animais muito grandes que cresceram isolados de outros animais. O que acontece? Quando os seres humanos eles chegam aqui nos seus barcos, né, que agora eles são capazes de construir, uma coisa chamada megafauna na Austrália, ela vai ser dizimada. É a primeira onda de extinção da história da humanidade. E por que acontece a extinção da chamada megafauna? Porque os seres humanos, 1, dominavam o fogo. 2, eram seres que nunca tinham pisado naquelas terras. Então os animais da Austrália não tinham uma defesa natural. Eles viam um ser humano e eles não corriam. Porque você corre, né, no reino animal, quando você desenvolve um instinto de proteção contra aquela espécie. O ser humano não era uma espécie típica da Austrália. Então os grandes animais da Austrália não estavam nem aí. Olhavam ali para aquele ser insignificante e falavam, meu filho, sai daqui. O que acontece? Como os seres humanos caçavam muito e tinham uma necessidade de caçar muito, o ciclo de reprodução desses animais, eles são muito longos, demora muito para nascer 1, 2 filhotes. Com o tempo e a caça excessiva dos seres humanos, acabou gerando o fim dessas megafaunas, dessa fauna australiana enorme. Só que tem outro fator que é o clima, né? O clima no planeta, ele modificou, ele ficou mais quente, e aí o que acontece? Como ele ficou mais quente, você, além disso, se teoricamente os seres humanos não tivessem chegado lá, o pessoal que estuda esse período fala que nada teria acontecido. Alguma outra espécie teria sido dizimada, mas que a maioria ia sobreviver porque ia se adaptar, porque a natureza é assim. No entanto, você tinha um fator novo, que era o ser humano, estava caçando a riveria. E aí eles não conseguiram se adaptar. Junto ao clima, o fogo dos seres humanos que tacava nas pastagens e nas florestas para limpar as áreas, e a caça do ser humano, do Homo sapiens, né? Nessa ilha chamada Austrália, que a gente chama hoje, os animais não resistiram e a maioria da megafauna australiana entrou em extinção. – 16 mil anos atrás, o ser humano chega na América. Eu vou tratar aqui apenas da teoria Austrália e América. Apenas da teoria que fala que ele chegou pelo estreito de Bering, para aquela região entre que cruza, né, Sibéria e Alasca ali. Por quê? Porque essas outras teorias ainda são teorias e eu me baseei para construir essa aula no livro do Yuval Harari e ele trabalha e discute muito bem essa teoria. Existem outras teorias, tá, que podem ser discutidas. América. O ser humano chega no momento em que, bom, o ser humano ele precisou, o Homo sapiens, ele precisou desenvolver técnicas para suportar o frio do Polo Norte. E aí ele foi desenvolvendo técnicas, né? Ele criou capacidade de tirar a pelo dos animais e construir os seus próprios casacos, suas próprias proteções. Ele desenvolveu ferramentas, lembra?
das mãos complexas e dos cérebros grandes para caçar os mamutes. E aí ele conseguiu caçar esses mamutes. E aí, conseguindo caçar esses mamutes, ele foi cada vez mais para o norte. Ele chega então na Sibéria, tá? No cruzamento da Sibéria ali enfim, no cruzamento ali com Alasca, tinha me esquecido. Quando ele chega nessa região aqui, há uma cordilheira, ainda tem um impedimento natural. O ser humano não ia ser capaz de transpassar esse objeto natural. O que acontece? Com o clima do planeta esquenta, essa cordilheira ela arrefece, ela diminui, e aí o ser humano consegue transpor e passar para o Alasca. E aí do Alasca, meu amigo, em 1000 anos, que é pouco tempo na evolução, 1000 anos, ele já estava da ponta do Alasca até o que hoje é a Terra do Fogo na Argentina, que é lá o bicozinho, aquele bico tortinho do território americano. Em todo o território havia espécie humana. E eles dominaram todo esse território. E aqui aconteceu a mesma coisa, tá? No território americano, aconteceu a mesma coisa que na Austrália. Por quê? Porque você tinha uma megafauna, uma espécie muito grande de animais, e animais muito diversos que não estavam acostumados a ter contato com os seres humanos. Quando eles têm contato com os seres humanos, acontece o mesmo processo na Austrália. Eles não desenvolvem rapidamente uma resposta biológica, um instinto biológico para se proteger dos seres humanos, e aí junta o ciclo reprodutivo muito longo, a caça desenfreada dos seres humanos, o fogo, e esses animais também são extintos, beleza? Então aqui a gente tem o sapiens, o Homo sapiens, nossa espécie, se espalhando no globo. Na Austrália, há 45 mil anos atrás, e na América, há 16 mil anos atrás. Bom, depois disso aqui ainda vai acontecer um processo que é a chamada Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? Eu vou explicar porque a gente já está encerrando, está dando 50 minutos de live no meu cronômetro aqui. E eu preciso encerrar. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente e eu retomo na próxima aula, na próxima terça-feira. A Revolução Agrícola, eu não vou nem fazer anotação na próxima terça, eu trago algumas anotações. A Revolução Agrícola, ela foi um processo que aconteceu no globo todo, em várias... Então, vamos lá, retomando. Os Sapiens foi para diferentes áreas do globo, e aí nessas diferentes áreas do globo terrestre, na América, no Oriente Médio, ele foi desenvolvendo a capacidade de plantar, de domesticar algumas plantas. A Revolução Agrícola, ela não foi um fenômeno restrito ao Oriente Médio. Ela aconteceu simultaneamente em diferentes partes do globo. E por quê? Porque em diferentes partes do globo você tinha plantas que eram capazes de ser domesticadas. Tá? O que acontece? Como o clima ele ficou mais propenso, lembra, o planeta está aquecido, né? E estava mais chuvoso, ficou mais propenso para cereais como, por exemplo, o trigo. E aí o trigo passou a brotar em mais número. O ser humano passou a consumir mais trigo. E aí virou um ciclo, né, virtuoso. Ou vicioso, depende da sua perspectiva. Por quê? O ser humano comia mais trigo e aí no caminho ele ia deixando cair as sementes de trigos. E mais trigo nascia. E assim você ia alimentando e o trigo ia ganhando cada vez mais espaço na dieta humana. Até que esse processo ele acontece de 9.500 anos atrás a 8.500 anos atrás. Até que você tem o início de sociedades totalmente agrícolas. Né? As sociedades que já perderam o hábito de caçar e coletar como os Homo sapiens viviam antes desse processo. Só que assim, a Revolução Agrícola ela não tem só coisas boas não. Na verdade, o Yuval Harari, junto com por exemplo, o Pedro Paulo Furnari, que é um outro autor que eu li, eles apresentam muitas coisas assim, um pouco negativas do que a Revolução Agrícola trouxe. Por exemplo, a Revolução Agrícola ela necessitava de um trabalho muito mais duro por parte dos seres humanos. Né? Ela não trazia nem um pouco de estabilidade econômica, porque agora você tinha uma plantação, cara. Se a tua plantação não nasce, você não come. Se a tua plantação não dá, você não come. Antes, quando o Homo sapiens ele era caçador, se essa árvore aqui não deu frutos, tem outra ali, tem outra lá, tem outras e outras e outras que o Homo sapiens podia caçar. Agora não. Agora você tinha a sua terra, e se a sua terra não desce, acabou. É fome. Tá? Além disso, você tinha menos segurança. Por quê? Porque quando você era caçador-coletor, você e o seu bando, se essa área aqui é de um bando mais forte, você vai para outra, tranquilo. Tem outras árvores em outras partes do mundo. Agora,
Como você está parado, é muito mais fácil das pessoas virem até você te atacar. E você não pode fugir, por quê? Porque você plantou, você precisa comer. E a sua plantação, e a sua comida, ela está restrita àquele seu território. Mas só foi coisas ruins? Não, tem uma coisa que foi importante. E possibilitou que eu e você estivessem aqui nesse momento. Que é o fato de a Revolução Agrícola ter possibilitado a reprodução exponencial da espécie. Sem a Revolução Agrícola, sem a concentração do Homo sapiens e a possibilidade de se reproduzir em larga escala e de alimentar essa larga escala, o Homo sapiens não teria dominado o planeta e nós não teríamos hoje bilhões de pessoas como nós temos atualmente. Tá? Então, você tem que analisar dessa forma. Trouxe algumas desvantagens, mas trouxe um benefício especial, que foi a possibilidade do domínio do planeta. Eu vou mandar esse resumo sobre a Revolução Agrícola, já que não deu para eu aprofundar, porque está faltando aí 5 minutos para eu encerrar a live, pouco mais até eu me despedir. Eu vou mandar esse resumo no grupo. Então eu vou pedir para o pessoal que coordena o projeto aqui junto com a gente, se ainda não tiver deixado nos comentários, para deixar nos comentários aqui o link do grupo do WhatsApp. É só você clicar e entrar, que eu vou mandar daqui a pouco, quando a live encerrar, eu vou mandar o link do formulário, do simulado, e um pequeno tutorial de como respondê-lo. E aí você responde quando você quiser, faz o seu teste, ele vai estar disponível até amanhã, nesse mesmo horário, 24 horas. E aí você responde, fixa o conteúdo e treina as habilidades e competências. Eu não sei se eu falei, mas vão ser questões que eu retirei, tanto de provas do Enem e de vestibulares como a UFG, o UFT, como também questões que eu mesmo elaborei, tá? Só que não são questões assim elaboradas do nada, são questões que eu elaborei seguindo os padrões de competência e habilidades do Enem. Então são questões que vão te cobrar mais ou menos o que o Enem cobra, análise de mapas, enfim, uma série de questões, certo? Vou pedir então para você deixar o seu like aqui no vídeo, né? O seu curtir, o reagir ao vídeo. Vou pedir para você curtir a página, compartilhar a live, porque ela vai ficar gravada aqui para mais pessoas assistirem. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. Tá? Você que vai assistir depois, deixa o comentário aí o que você achou da aula, o que precisa melhorar. E como eu falei, esse projeto ele é um projeto para a gente passar esse período difícil e para a gente passar esse período difícil se ajudando. Porque se a gente se ajudar, a gente consegue sair um pouco melhor desse período e tirar algumas conclusões dessa situação toda, tá bom? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Sigam o projeto e só para vocês saberem, tá? Para encerrar. Hoje, então, segunda-feira, para passar o calendário aqui para vocês nesses minutinhos finais. Segunda-feira teve aula de Química e Matemática, umas lives muito boas. O professor de Matemática teve problemas, mas retomou hoje, então já teve aula de Matemática hoje novamente. E agora está tendo aula de História. Amanhã você vai ter aula de Redação e Geografia, tá? Na quinta, Matemática e Biologia. Na sexta, Redação e Língua Portuguesa. E no sábado, Literatura e Atualidades. Então é muito completo. A ideia do projeto é oferecer muitos conteúdo muito completo. E a gente está oferecendo aqui para vocês de uma forma voluntária, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Se cuidem, proteja quem vocês amam e a gente vai sair dessa. Até mais.